Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 12, Recompensas da Fidelidade. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, Te adorando e buscando do Senhor a bênção do Espírito Santo para entendermos a Tua mensagem para nós nessa semana. Derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo e abre a nossa mente neste momento que o Teu Santo Espírito fale para nós. A Tua vontade, os Teus planos, que o Teu Santo Espírito nos transforme à semelhança de Jesus, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Recompensas da fidelidade. Verso áureo, o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Mateus 25, verso 21. Queridos, todos nós esperamos e almejamos pela recompensa. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. Mas o julgamento e a recompensa serão pelas obras. Seremos julgados pelas obras e recompensados segundo as nossas obras. É isso que a Bíblia diz claramente. Mas a salvação é única e exclusivamente pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Embora seja impossível obter a salvação por nós mesmos, pelas obras, a Bíblia usa a esperança da recompensa como motivação para os fiéis que vivem como beneficiários indignos da graça de Deus. Pois no fim, o que quer que recebamos será sempre e unicamente pela graça de Deus. Como escreveu o salmista Davi, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Existe sim uma grande recompensa que Deus dará para você, para todos os que são fiéis. Salmos 19, versos 7 a 11. Em vários lugares a Bíblia fala sobre nossas recompensas, nosso galardão prometido através de Cristo e que serão cumpridos após a segunda vinda do nosso querido Salvador Jesus. O que é que nos foi prometido? E que garantia temos de que essas promessas serão cumpridas? O que nos dá a garantia é de que aquele que prometeu é fiel. Sempre foi fiel. Nunca falhou. Fiel é aquele que prometeu. É o nosso Pai Celestial. É aquele que já deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. Como também não nos dará com Jesus Cristo todas as coisas que precisamos. Se Ele nos deu o mais precioso dom do céu, que é Jesus, como não nos daria também todas as demais coisas? Queridos, este Pai Celestial nos ama, já provou o seu amor, enviou seu Filho, salvou-nos e agora Ele virá nos buscar e nos introduzirá no céu, nos dará a recompensa eterna, vivendo na presença dEle, desfrutando uma vida eterna na companhia do nosso Pai Celestial, na companhia do nosso querido Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de domingo, recompensa pela fidelidade. Abra sua Bíblia e vamos ler Hebreus capítulo 11 e o verso 6. Hebreus capítulo 11 e o verso 6. Leia comigo. Verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus
Creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O que significa galardoador dos que o buscam? Deus recompensa aqueles que o buscam. Deus recompensa aqueles que colocam Deus em primeiro lugar. Aqueles que obedecem os seus mandamentos serão sim recompensados. Tudo está registrado no céu. Como nós dissemos, a salvação é unicamente pela fé, pela graça, mas a recompensa será pelas obras. Por isso, meus queridos, haverá sim uma recompensa pela fidelidade. Abra sua Bíblia também em Apocalipse 22, o verso 12. Apocalipse 22, verso 12, nós lemos: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus está falando que Ele vai nos recompensar segundo as nossas obras. Tanto os ímpios sofrerão no fogo, segundo as obras que eles praticaram, como também os salvos desfrutarão a bênção da eternidade, segundo as obras, as boas obras que praticaram. Eis que cedo venho, e o meu galardão, ou seja, a minha recompensa, está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Nós lemos também em Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, vamos ver o verso 10. Isaías capítulo 40 e o verso 10. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. A recompensa de Deus para os seus filhos fiéis é única e extraordinária. A linguagem humana não consegue descrever a recompensa dos justos. Será conhecida apenas por aqueles que a contemplarem. Nenhuma mente finita consegue compreender a glória do paraíso de Deus. Isto é o que a serva de Deus escreveu no livro Grande Conflito, página 558. A recompensa que Deus está preparando para você, meu irmão, minha irmã, é muito acima do que você pode imaginar. Creia. Jesus concluiu as bem-aventuranças que introduzem o Sermão da Montanha. Jesus concluiu com estas palavras: Bem-aventurados se vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se, exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Aleluia! É grande a recompensa nos céus para aqueles que sofreram injúrias, perseguições, calúnias por amor a Jesus Cristo. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mateus capítulo 5, verso 11 e 12. Queridos, depois de listar os heróis da fé, ali em Hebreus capítulo 11, o autor, que é Paulo, começou o capítulo seguinte, capítulo 12 de Hebreus, explicando por que Jesus se dispôs a morrer na cruz. Por que é que Jesus se dispôs a dar a vida por você e por mim, ali na cruz do Calvário? Abra sua Bíblia, portanto, em Hebreus capítulo 12. Capítulo 12 de Hebreus, vamos ler a partir do verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, não vivemos sozinhos neste planeta Terra, estamos sendo assistidos, estamos sendo vistos por uma nuvem de testemunhas nos outros planetas criados por Deus, nas outras galáxias. Queridos, só aqui no planeta Terra entrou o pecado, mas toda a criação maravilhosa de Deus não entrou o pecado. O planeta Terra, a família humana, foi a última criação de Deus. E nós estamos sendo presenciados. Por isso Paulo diz que nós somos espetáculos para os anjos e para o universo. E agora aqui novamente em Hebreus capítulo 12, Paulo diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Por isso, meus queridos, estamos sendo filmados, vistos. Por isso, deixemos todo o embaraço, ou seja, todas as coisas que nos atrapalham de chegar no céu.
todas as coisas que nos atrapalham de desenvolver um caráter semelhante ao de Jesus, um caráter santo. Deixemos todo o embaraço, todos os empecilhos e o pecado que tão de perto nos rodeia. Queridos, o amor a Jesus Cristo, a comunhão com Jesus Cristo, vai criando em você e em mim repulsa pelo pecado. O pecado vai se tornando ofensivo para você, como era ofensivo para Jesus. Algo nojento que você não quer, deixando o pecado que tão de perto nos rodeia. Ao você se aproximar mais e mais de Jesus, você vai se distanciando mais e mais do pecado, porque o pecado tem um nome, que é Satanás. E a santidade tem um nome, que é Jesus Cristo. Ao nos aproximarmos e ao permanecermos em Jesus, nós estamos sendo libertos do pecado e do domínio que Satanás tem sobre aqueles que escolhem continuar pecando. Quando você não escolhe continuar pecando voluntariamente, conscientemente, você quebra o domínio de Satanás sobre você. Veja só, Satanás não quer que você entenda isso, porque ele quer continuar tendo domínio sobre você. Mas no momento em que você toma a decisão aos pés de Jesus de romper com os pecados voluntários e conscientes, você quebrou o domínio de Satanás sobre você. Por isso Paulo está dizendo aqui que deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos. Não é ficar parado sem fazer nada. Corramos. Correr para quem? Para Jesus. Para a jornada da fé. Para a jornada da comunhão, da intimidade com Jesus Cristo. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A carreira, a jornada, a corrida que nos está proposta não é a corrida contra Satanás, mas é a corrida da fé, a corrida para os pés de Jesus Cristo. É se agarrar a Jesus Cristo, é não iniciar o dia sem nos lançar aos pés de Jesus Cristo, dizendo: eu não te deixarei ir, se não me abençoares para este dia. E o verso 2, olhando para Jesus, é a ele que Jacó olhou, é a Jesus que Jacó se agarrou, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz. Jesus suportou a cruz, foi crucificado porque ele tinha esperança de ver uma recompensa. E qual é a grande recompensa de Jesus? De ver milhares e milhões de homens e mulheres comprados pelo sangue dele, pelo ouro do seu sangue, pela prata das suas lágrimas. Queridos, Jesus, quando pensava nos milhões de salvos que seriam redimidos pelo seu sangue, pela sua morte na cruz, isto deu forças para ele continuar firme no propósito de morrer por você e por mim. Por isso diz aqui, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto. Que gozo é este? De ser ressuscitado, de subir para o céu e não subir sozinho. Porque quando ele ressuscitou, Mateus 27, versos 51 a 53, diz que muitos corpos de santos ressuscitaram, glorificados e subiram ao céu com Jesus Cristo. Ele já viu de início, já no dia da ressurreição dele, ele já viu o início da recompensa, o gozo que lhe estava proposto para suportar a cruz. E por isso diz aqui, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia! Meu querido irmão, Jesus Cristo suportou a cruz, porque ele sabia que isto resultaria na sua e na minha salvação. Ser recompensado pela fidelidade não é o mesmo que ser salvo pelas obras. Não existe salvação pelas obras. Nunca existiu, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Desde que Adão pecou, lá no Jardim do Éden, o que Deus proveu para perdão de Adão e de Eva foi um cordeiro. Deus lhes proveu um cordeiro. E aquele cordeiro foi morto e com a pele do cordeiro, Deus vestiu Adão e Eva. Lá no Monte Moriá,
Deus proveu um cordeiro para Abraão sacrificar no lugar de Isaque. Queridos, este cordeiro é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já veio, ele já morreu, ele já ressuscitou, subiu ao céu e ele vai voltar. A salvação é pela fé unicamente em Jesus Cristo. Mas, queridos, a recompensa é pelas obras praticadas. A recompensa e o julgamento serão pelas obras. Que Deus seja louvado por esta grande recompensa que Ele dará para você. Ele vai nos arrebatar para o céu. E esta multidão de milhões de salvos, todos sendo uma cópia de Jesus Cristo, todos com o caráter de Jesus Cristo estampado neles, nós vamos viver na presença deste Deus Santo, deste Jesus Cristo Santo, por toda a eternidade. Recompensa para os fiéis, os santos do Altíssimo. Aleluia! Na parte de segunda-feira, vida eterna. Queridos, sendo seres humanos, quer gostemos ou não, uma eternidade nos aguarda. Qual é a eternidade que nos aguarda? Você decide qual é a eternidade que o aguarda. De acordo com a Bíblia, essa eternidade virá em uma das duas manifestações. Esta é, primeiramente, a eternidade da vida, vida eterna, ou então a morte eterna. Mas a vida eterna ou a morte eterna, elas estão na sua decisão, no poder da decisão. É isso, não existe meio termo, nada de ficar indeciso, um pouco de um lado, um pouco do outro lado. Não, queridos, nós temos que tomar uma decisão. Só existe a vida eterna com Cristo e a morte eterna sem Cristo. Não existe meio termo e você precisa decidir. Não é Deus quem decide os que vão ser salvos e os que vão ser perdidos. Não é Deus que decide, é a própria pessoa. É você, sou eu. Nós temos o poder da escolha, o livre-arbítrio. Deus propõe para você: eis que eu vos proponho a vida ou a morte. E Ele aconselha: escolha, pois, a vida para que vivas tu e a tua família. Mas a decisão, em última instância, sempre será sua e minha. Nós decidimos pela vida eterna. Ou, infelizmente, muitos vão decidir pela morte eterna. Romanos capítulo 6, verso 23. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6 e o verso 23. Você tendo a sua Bíblia aí, vamos ler juntos. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Deus é objetivo, Deus é claro, Deus é honesto, Deus é transparente, Deus é explícito. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Dois destinos eternos: vida eterna em Cristo Jesus ou morte eterna sem Jesus Cristo. Não é vida eterna em sofrimento. Muitos pensam que aqueles que não estiverem desfrutando a vida eterna com Jesus desfrutarão uma vida eterna em sofrimento no lago de fogo que nunca vai se apagar e cujas almas pecadoras nunca vão morrer. Não, queridos, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina dois caminhos: vida eterna ou morte eterna. Morte eterna é uma morte da qual ninguém vai retornar. Não existe mais ressurreição para aqueles que sofrem no fogo da morte eterna. Mas uma coisa precisa ficar clara: não é vida eterna em sofrimento, é morte eterna. É a cessação da vida. Por isso, meus queridos, Deus está propondo para você vida ou morte. Mas a escolha é sua. Em João capítulo 3 e o verso 16, este é o principal texto da Bíblia. O principal verso bíblico é este de João 3,16. Poderemos dizer que é o texto mais conhecido, mais memorizado por todos os cristãos de todos os tempos. E aqui em João 3,16, Deus propõe para você o mesmo: vida ou morte. A decisão está nas suas mãos. Vamos ler então João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ter a vida eterna em Cristo Jesus, ou perecer, a morte eterna. Eis aqui as duas propostas sendo feitas por Deus. Deus é claro, Deus é direto, Deus não engana ninguém. Só existem duas possibilidades: vida eterna ou morte eterna. É difícil imaginar duas escolhas mais claras ou distintas. Possivelmente, se você está assistindo este vídeo, desta lição da Escola Sabatina, possivelmente você tenha escolhido a vida eterna. Aleluia! Ou, certamente, você está pensando na vida eterna. Deus tem a habilidade ímpar de fazer tudo o que diz que pode fazer para cumprir todas as suas promessas. Nossa parte é simplesmente acreditar nele, descansar nos méritos de Jesus e pela fé obedecer a sua palavra. Duas possibilidades: vida ou morte. E quem decide? Não é Deus, é você. A palavra de Deus diz em João capítulo 14, verso 1 a 3. João capítulo 14 e o verso 1 até o verso 3. Aqui a palavra de Deus declara: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Queridos, esta promessa de João 14, 1 a 3, foi uma das últimas promessas de Jesus Cristo. Nos últimos dias do seu ministério terrestre, Jesus transmitiu essas palavras incríveis de esperança, de coragem aos seus discípulos, que os animariam em momentos de desânimo e provas. Estas palavras devem ter o mesmo efeito em você e em mim. Jesus veio do céu, voltou para o céu e nos prometeu: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. Queridos, a morte de Jesus na cruz, em sua primeira vinda, é a nossa garantia de que Jesus Cristo virá pela segunda vez para nos buscar. De que adiantaria a primeira vinda de Jesus se não existisse a segunda vinda de Jesus? De que adiantaria Jesus Cristo nos comprar com o seu sangue, ali derramado na cruz, e nunca mais voltasse a esta terra para nos buscar, para nos arrebatar para o céu? Queridos, a primeira e a segunda vinda de Jesus estão interligadas. A primeira preparou o caminho para a segunda vinda. E esta é a bendita esperança nossa, adventistas, aqueles que aguardam com ansiedade a segunda vinda de Jesus. Queridos, a mesma certeza que temos de que Jesus morreu por nós na cruz, podemos ter esta mesma certeza de que ele virá outra vez, como ele mesmo prometeu. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. João 14, 3. Alimente-se com esta bendita esperança, com esta promessa. Vida eterna em Cristo Jesus. Esta é a recompensa para todos os que abraçam a Jesus como Salvador. Aleluia! Na parte de terça-feira, a Nova Jerusalém. A bendita Nova Jerusalém, ela virá prontinha do céu. Nada colocar, nada tirar. A Nova Jerusalém está no céu. A Nova Jerusalém tem dentro dela o trono de Deus. É o santuário de Deus, porque é ali que Deus habita. Lá no céu, Deus habita na Nova Jerusalém. Ali está o trono de Deus. E queridos, na nova terra, Deus continuará habitando na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém vai descer do céu. Foi vista por João no Apocalipse e foi visualizada também por Abraão. Abraão, pelos olhos da fé, visualizou a Nova Jerusalém, conforme diz em Hebreus capítulo 11 e o verso 10. Aguardava a cidade que tem fundamentos, falando de Abraão, da qual Deus é o arquiteto e construtor, Hebreus 11, 10.
A Nova Jerusalém é a obra-prima de Deus, construída por aquele que nos ama. É a casa de Deus, é o tabernáculo de Deus. Eu convido você para abrir a Bíblia aqui em Apocalipse capítulo 21, Apocalipse capítulo 21, e vamos ver então o verso 3. É o verso 3 que nós vamos ler. Aqui diz: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. A Nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus com os homens. Existia o tabernáculo do deserto. Esse tabernáculo no deserto era a habitação de Deus com o povo de Israel. Depois esse tabernáculo foi reconstruído no templo de Salomão, depois no templo de Zorobabel e depois no templo de Herodes. Mas, queridos, agora no Novo Testamento, o que existe é o tabernáculo celestial, o santuário celestial. E ele não está em algum lugar do céu, ele está dentro da Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém vai descer do céu. E João, olhando para a Nova Jerusalém descendo do céu, disse o quê? Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. É o santuário celestial que vai descer do céu, dentro da Nova Jerusalém, porque é ali que está o trono do nosso Deus. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. A Nova Jerusalém é a casa do Deus vivo. Ele vai viver na Nova Jerusalém. Nós vamos adorá-lo na Nova Jerusalém, mas nós vamos morar em toda a extensão da terra. Em toda a extensão da terra, nós vamos construir nossas mansões e vamos plantar nossas frutas, vamos viver fora da Nova Jerusalém. Mas de sábado em sábado, vamos adorar a Deus. Conforme diz Isaías, capítulo 66, e o verso 22 e 23, de um sábado a outro sábado, virá toda a carne adorar perante mim. E também lá diz que de uma lua nova a outra lua nova. Então nós vamos ter estas duas reuniões na Nova Jerusalém, quando viremos de toda a extensão da terra adorar a Deus de sábado em sábado e também de lua nova em lua nova. Queridos, a Nova Jerusalém é a casa do Deus vivo, é o santuário, é o lugar onde todos vamos nos congregar para adoração a Deus. Mas nós vamos viver por toda a extensão da terra, plantando nossas vinhas, construindo nossas casas, exatamente como diz em Isaías capítulo 65. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 65, a partir do verso 17. Leia comigo, a partir do verso 17. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. E diz aqui o verso 21, e edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão seu fruto. Nós vamos construir e vamos plantar na nova terra, mas de sábado em sábado, e de lua nova em lua nova, vamos vir à Nova Jerusalém, a casa do nosso Deus, o tabernáculo de Deus com os homens. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21, e vamos ler os demais versos que estão ali no capítulo 21 de Apocalipse. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. A Nova Jerusalém vem linda e perfeita do céu, é a casa do Deus vivo. E o verso 3, e ouvi uma grande voz no céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, Deus habitará conosco na Nova Jerusalém, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Verso 4, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Queridos, vocês já se perguntaram por que é que o capítulo 21, verso 4, fala sobre Deus limpando, enxugando as nossas lágrimas? Por que não vai ser na segunda vinda de Jesus Cristo? Por que não será durante os 1000 anos no céu? Por que a Bíblia fala de Deus enxugando as nossas lágrimas e de que não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, somente no final dos 1000 anos? Ah, meus queridos, porque no final dos 1000 anos, os ímpios
milhões e milhões de ímpios vão ressuscitar. Quando a cidade santa descer do céu, eles vão ser ressuscitados, ímpios como foram durante toda a vida. Vão ressuscitar com todos os seus defeitos de caráter. E eles vão ser liderados por Satanás para atacarem a cidade santa que desceu do céu. E então eles serão queimados no lago de fogo e enxofre. Queridos, a segunda morte, conforme diz aqui no verso 8, capítulo 21, verso 8. Finalzinho do verso 8 diz: a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Por isso, queridos, somente no final dos 1000 anos, Deus poderá enxugar as nossas lágrimas, porque então não haverá mais morte. Então as primeiras coisas não mais serão lembradas. Isaías 65:17, eis que eu faço novas todas as coisas, e não haverá lembrança das coisas passadas. Após a morte dos ímpios, no final dos 1000 anos, nós não teremos mais lembrança das coisas passadas. Eis que tudo se fez novo, e a morte não mais existe, porque Satanás se tornou cinzas, e os ímpios foram feitos cinzas, e Deus criou um novo céu e uma nova terra, que será a nossa habitação para todos sempre. Aqui diz no capítulo 21 que a Nova Jerusalém, verso 12, tem 12 portas. Não são 13, não são 15, são 12 portas. Lembre-se, meu querido irmão, que os números na Bíblia são números literais. 12 portas não são 13. O número 7 não é 8, é o 7º dia. 10% não é 11% e nem 9%. 10% é o 10%. Deus é exato e Deus tem na Bíblia os números como sendo literais. Por isso são 12 portas. Por isso são 144 mil. As primícias dos salvos são 144 mil, não são 145 mil. Os números têm simbolismo, mas os números são literais. Queridos, aqui diz no verso 12... E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. E agora o verso 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então a cidade não somente tem 12 portas, como também tem um muro que cerca a cidade toda. E este muro tem 12 fundamentos que o alicerçam. E este muro com 12 fundamentos tem os nomes dos 12 apóstolos. E o verso 16. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. O comprimento, a largura e a altura são iguais. Portanto, a cidade da Nova Jerusalém é um cubo. Cubo é quando comprimento, largura e altura são iguais. Queridos, só existem 2 cubos na palavra de Deus. No Antigo Testamento era o Santíssimo do Santuário Terrestre. Era um cubo. Comprimento, largura e altura iguais. E no Novo Testamento também é o Santíssimo. Comprimento, largura e altura iguais. E onde está esse Santíssimo? Na Nova Jerusalém. A Jerusalém é um cubo, cuja largura, comprimento e altura são iguais. Aleluia! E aqui diz o verso 17. E mediu o seu muro de 144 côvados, mais ou menos 64 metros de altura, é o muro da Nova Jerusalém. E o verso 21. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas uma pérola. Imagine o grande portão, 12 grandes portões nesta cidade, e cada portão é de uma pérola. E a praça da cidade diz aqui de ouro puro, como vidro transparente. E agora, meus queridos, no verso 22 diz: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A Bíblia não está dizendo que não existe templo. A Bíblia está dizendo que João não viu um templo construído dentro da Nova Jerusalém, porque o templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que tem o seu trono dentro da cidade. Então a cidade é um templo.
Não é que tem um templo ali dentro, mas a cidade é um templo, porque ali está Deus, ali está o trono de Deus, é ali que nós vamos adorar a Deus. Queridos, assim como no Antigo Testamento o povo vinha adorar a Deus no templo, nós também vamos adorar a Deus na Nova Jerusalém, porque ali estará o trono de Deus. O templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E aqui diz o verso 23, e a cidade não necessita do sol, nem da lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é sua lâmpada. A Nova Jerusalém não é iluminada pelo sol, pela lua ou por estrelas. A Nova Jerusalém é iluminada por uma glória infinitamente superior à do sol, que é a glória de Deus. O Cordeiro é a sua lâmpada. Por isso, ali na Nova Jerusalém não vai ter noite, porque não há trevas, não há escuridão. Onde Deus está, é impossível existir escuridão onde Deus está. Noite e dia e noite continuarão existindo, assim como existiam no Jardim do Éden antes do pecado. Noite e dia continuarão existindo na nova terra, criada por Deus, para a morada dos seus filhos. Mas, queridos, na Nova Jerusalém não haverá noite e dia, porque ali haverá eternamente a glória de Deus brilhando. A cidade não necessita do sol. E agora diz o verso 24, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. As nações, que nações? As nações que estarão povoando a nova terra. São 12 grandes nações, chamadas pelos 12 nomes das tribos de Israel. As 12 grandes nações que vão povoar a nova terra recebem o nome das 12 tribos, e cada tribo tem o seu rei, o seu líder. Por isso diz aqui que as nações andarão à sua luz, e os reis da terra, que serão 12 também, trarão para ela a sua glória e honra. Em Mateus capítulo 19, meus queridos, Mateus capítulo 19, verso 27, abra sua Bíblia. Aqui Jesus Cristo deixa claro que os reis destas tribos que povoarão a nova terra serão os 12 apóstolos. Abra sua Bíblia, Mateus 19, verso 27 e 28. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. 12 apóstolos estarão assentados em 12 tronos, são 12 supernações, são 12 grandes nações que povoarão a nova terra. Serão 12 reis que liderarão, serão os líderes das 12 tribos na nova terra. Eles virão com suas tribos para adorar a Deus de sábado em sábado e entrarão pelas portas, porta que tem o nome da sua tribo. Por isso diz aqui no capítulo 21 de Apocalipse, verso 24, e as nações andarão à sua luz, são 12 grandes nações, e os reis da terra, são 12 reis, trarão para ela a sua glória e honra. E o verso 25, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Alguns entendem que não haverá noite na nova terra, mas aqui está descrevendo a Nova Jerusalém. As portas não serão fechadas, as 12 portas, porque ali não haverá noite. É impossível existir noite onde está o trono de Deus, porque a glória de Deus ilumina a cidade. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. Queridos, ali não entrará, diz o verso 27, coisa nenhuma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Está você inscrito no livro da vida do Cordeiro? Sim ou não? Que a sua resposta seja sim. E diga, eu amo a Jesus Cristo de todo o meu coração. Jesus Cristo está entronizado no trono do meu coração. Eu me nego a mim mesmo, tomo a minha cruz e sigo a Jesus. Eu o entronizo no meu coração, eu crucifico o meu eu, para que Cristo viva em mim. Que o seu nome esteja no livro da vida, meu irmão, minha irmã.
Aleluia! Na parte de quarta-feira, o acerto de contas. Perto do fim do ministério de Jesus, seus discípulos foram a ele em particular e pediram: diga-nos, quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Mateus 24, verso 3. A resposta de Jesus aos discípulos está registrada em 2 capítulos. Mateus 24 fala sobre os sinais do mundo ao nosso redor, como guerras, fomes, terremoto, desastres. E também o capítulo 25 de Mateus fala sobre as condições da igreja pouco antes de Jesus voltar. Essas condições são ilustradas por 3 histórias que mostram as atitudes do povo de Deus no contexto da missão, uma das quais é uma parábola sobre os talentos, que fala sobre como o seu povo usou os dons que Deus lhes deu. Agora eu convido você para ler comigo Mateus capítulo 25. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Vamos ver então os versos 14 em diante. Mateus 25 e o verso 14 em diante. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Queridos, esta parábola contada por Jesus Cristo, ela ilustra o servo bom e o servo mau. O servo bom e o servo mau, ambos receberam talentos de Deus. Todos nós recebemos talentos de Deus. Deus não exige nada que Ele não deu antes. Mas tudo que Deus nos dá, Ele vai pedir contas. Por isso, queridos, o servo que recebeu 5 trabalhou com esses talentos e desenvolveu outros talentos. Conseguiu mais 5. E o que recebeu 2, trabalhou com esses 2 e conseguiu mais 2. Mas o que recebeu 1, não trabalhou com esse único talento. Se ele tivesse trabalhado, ele teria conquistado mais outro talento, ou seja, ele teria pelo menos 2 talentos. Mas ele não trabalhou com o único talento que Deus lhe deu. Ele enterrou este talento. Vocês perceberam aqui na parábola o conceito mau, negativo, ruim que este servo tinha de Deus? Porque o Senhor da parábola representa Deus. E como é que este servo mau e negligente, como é que ele considerava Deus? Veja aí no capítulo 25 de Mateus, nós lemos aqui o verso 24.
Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Este servo mau está dizendo: eu te conhecia. Será que este servo mau realmente conhecia o seu senhor? Não, não conhecia. Ele tinha uma caricatura de Deus. A caricatura de Deus é aquela pintada por Satanás. Satanás quer que todos pensem em Deus como um senhor arbitrário e ruim, que um senhor duro, exatamente como este servo disse: eu sabias que era um homem duro, que ceifas onde não semeaste, ou seja, é ladrão então, é desonesto, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra. Este servo mau e negligente, ele não amava o seu senhor, ele tinha medo, atemorizado. É assim que a Bíblia diz. É assim que muitos estão na igreja. São batizados, são membros da igreja, mas não amam a Deus. Eles têm medo de Deus. Eles consideram Deus ruim. Eles consideram Deus arbitrário, exigente demais. Eles consideram Deus como aquele que coloca um padrão muito elevado, muito alto, e que ninguém consegue alcançar este padrão. Eles consideram a lei de Deus algo impossível de se obedecer. Eles consideram que o pecado é algo impossível de se vencer. Deus pede para que eu não peque, mas é impossível não pecar. E vão continuar pecando a vida toda. Eles têm um mau conceito de Deus. Por isso são servos maus e negligentes. Não conhecem a Deus. Queridos, nossa pergunta para ser pensada é: será que você e eu conhecemos a Deus? Nós servimos a Deus por amor? Estamos trabalhando com os talentos que Ele nos deu? Se foram 5, se foram 2 ou se foi 1, será que nós estamos trabalhando com os talentos que Deus nos deu? Talentos não é somente saber cantar, falar, desenhar. Talento significa também de bens materiais, o dinheiro que Ele colocou na nossa mão. Será que nós estamos trabalhando sob a direção do Espírito Santo para desenvolver os talentos? Para prestar contas diante de Deus? Ele vai pedir contas dos nossos talentos. É isso que a Bíblia ensina. Às vezes pensamos em talentos como dons naturais, como cantar, falar. Ellen White também declarou assim: foi-me mostrado que a parábola dos talentos não tem sido plenamente compreendida. Essa importante lição foi dada aos discípulos para benefício dos cristãos que viveriam nos últimos dias. E os talentos não representam meramente a capacidade de pregar e instruir pela palavra de Deus. A parábola aplica-se aos recursos temporais que Deus confiou ao seu povo. Então Deus nos deu o dom de pregar, de falar, de cantar, mas Deus também nos deu os dons dos bens materiais. E nós deveremos desenvolver tudo para Deus. Nós deveremos dizer: Senhor, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, pertence a Ti, porque veio das Tuas mãos. E eu quero desenvolver para a glória do Teu nome. E eu quero que o Senhor me ajude a multiplicar esses dons, esses talentos. Deus vai pedir contas aos seus servos. Os mordomos prestam contas ao seu Senhor. E nós somos mordomos de Deus. Mordomos do corpo que Deus nos deu. Mordomos das habilidades, inteligência e talentos que Ele nos deu. Mordomos do tesouro que Ele nos deu, dos bens materiais. Mordomos também do tempo que Ele nos deu. 6 dias na semana Ele nos deu. Somos mordomos do tempo, usando de maneira sábia os 6 dias da semana, dedicando uma porção de cada dia para Deus. E ser mordomo do tempo significa também respeitar as 24 horas santas e sagradas ao Senhor, que é o 7º dia da semana, de pôr do sol a pôr do sol. Deus vai pedir contas de você e de mim, da mordomia do tempo, dos talentos, dos bens e do nosso corpo. E como Deus falará para você e para mim? Será que Deus poderá dizer: servo bom e fiel? Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Será que Deus vai poder falar estas palavras para você e para mim? A minha oração, o meu desejo é que, em nome de Jesus, você e eu sejamos servos bons e fiéis.
Aqui diz também em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, Jesus Cristo contou uma outra parábola que eu não considero parábola. Mateus capítulo 25, versos 31 em diante. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora vejam o que Jesus Cristo fala aqui no verso 35 em diante. Nós estamos esperando a volta de Jesus, mas estamos esperando de braços cruzados, dormindo, sonolentos, estamos dormindo a mornidão laodiceana? Ou nós somos cristãos ativos, trabalhando com os talentos que Deus nos deu? Veja que aqueles que receberão o convite, vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, estes eram servos fiéis, diligentes, trabalhadores. Por quê? Jesus explica no verso 35 em diante. Mateus 25, verso 35 em diante. Veja como eles eram trabalhadores. Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me hospedastes. Eu estava nu e me vestistes. Eu adoeci e me visitastes. Estive na prisão e fostes ver-me. Estão percebendo que estes servos bons que receberão o convite de Jesus para a eternidade, eles não eram indolentes, não eram preguiçosos, eles não enterraram o talento, eles usaram o talento, eles aplicaram o talento, eles fizeram caridade e Deus anotou toda a obra de caridade que eles realizaram. Jesus falou: quando a um destes meus pequeninos fizestes, a mim o fizestes. Queridos, Deus quer achar você trabalhando quando Jesus Cristo voltar. Enquanto Deus nos der fôlego de vida, enquanto o nosso coração estiver batendo, nós temos algo a ser realizado. A missão de Deus para você não acaba enquanto você está com vida. Dura toda a sua extensão de vida. Nós vamos estar ativos, sejamos aposentados ou não. A obra do Senhor continuará sendo feita. E nós estaremos desenvolvendo os talentos que Ele nos deu. Queridos, a obra não para. Mordomos do Senhor até Jesus Cristo voltar, ou então até o coração parar de bater. Jesus Cristo vai acertar as contas conosco, mas o acerto de contas para você e para mim é algo esperado, é algo alegre, porque nós vamos ouvir da boca de Jesus o convite: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança. Nós não olhamos para o nosso Deus como ruim, arbitrário, vingativo. Não, o conceito que você e eu temos de Deus é um Deus de amor, que já provou seu amor por nós, dando o seu Filho para morrer por nós na cruz. Jesus veio a primeira vez, Jesus voltará a segunda vez, para nos levar para o céu e nos introduzir no reino da sua glória. Aleluia! Na parte de quinta-feira, olhando para a recompensa. Quem é que não olha para a recompensa? Há pessoas que pensam que é errado servir a Deus pensando na recompensa. Não, queridos. Nós servimos a Deus por amor. Mas por que este amor que nós temos por Deus, ele cresce cada dia mais? Porque nós vemos o amor de Deus por nós, dando Jesus Cristo para morrer por nós, e vemos o amor de Deus por nós, preparando-nos uma cidade, preparando-nos um novo céu e uma nova terra. Paulo diz na sua carta aos Coríntios, abra sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 2 e o verso 9. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 2, verso 9. Veja aqui o que Paulo escreveu. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Como é que nós não poderemos estar desejando esta recompensa? Coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, são coisas tão maravilhosas que Deus está preparando para você e para mim,
porque Ele nos ama. Ele quer animar você com a recompensa que Ele nos dará. Por isso a Bíblia chama Deus de galardoador. Eis que cedo venho, Apocalipse 22, 12, eis que cedo venho e comigo eu trago o quê? O galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Jesus Cristo é o galardoador. Portanto, não existe nada de errado de sonhar e pensar no galardão, na recompensa. Após a conversão de Paulo, ele mergulhou totalmente na causa de Cristo. Devido à sua instrução e mente aguçada, poderia ter sido muito bem sucedido de uma perspectiva mundana. No entanto, assim como Moisés, Paulo também escolheu sofrer com os fiéis de Deus e pela causa de Cristo. Paulo sofreu açoites, apedrejamento, prisão, naufrágio, fome, frio e muito mais. Ele descreve isso na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 24 a 33. Ele foi capaz de tudo isso, porque ele tinha em vista o quê? A recompensa. Moisés também tinha em vista a recompensa. Ou vocês acham que Moisés deixou o trono do Egito, deixou de ser faraó no Egito, sem pensar na recompensa? Não, claramente a Bíblia diz que ele estava pensando na recompensa, um novo céu e uma nova terra. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, vamos ver então os versos 14 em diante. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se você é guiado pelo Espírito Santo, você é filho de Deus, filha de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, qual clamamos Abba Pai, ou seja, papai ou paizinho. Verso 16, o mesmo Espírito, ou seja, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito, ou seja, com a nossa mente, que somos filhos de Deus. Verso 17, e se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também. Existe uma herança. Tudo que é do Pai é do Filho. Tudo que o Filho Jesus Cristo herdou, você e eu, filhos e filhas de Deus, vamos herdar juntamente com Jesus Cristo. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Vamos herdar todas as coisas que o Pai tem para o Filho, nós vamos herdar todas as coisas juntamente com Jesus. Por isso somos chamados de co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados, meus queridos. Está claro aqui o valor que Paulo atribuía à recompensa dos fiéis ou deixava animado em relação ao chamado para sofrer por Cristo. Paulo escreveu quando estava na prisão, dizendo: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, verso 13 e 14. Que prêmio é esse que Paulo fala? Prêmio da soberana vocação. É a recompensa. Ele estava correndo em direção à recompensa que receberá com certeza das mãos de Jesus Cristo. Queridos, Hebreus capítulo 11, verso 24 a 26, veja a recompensa que Moisés estava visualizando. A recompensa que Moisés estava visualizando ao deixar de ser faraó no Egito, o que é que estava ocupando a mente de Moisés? Hebreus capítulo 11, versos 24 em diante. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Será que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó? Ou seja, recusou o trono de Faraó simplesmente por recusar, sem nenhum outro pensamento? Ou Moisés estava pensando na recompensa celestial? O que você acha? Veja o verso 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Por que Moisés fez esta decisão? De sofrer com o povo de Israel?
em vez de desfrutar o gozo da riqueza e do luxo e do status de ser faraó no Egito. Por que ele fez isso? Verso 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Veja, queridos, que a recompensa, que é um novo céu e uma nova terra, nunca saiu da cabeça de Moisés, nunca saiu da cabeça de Paulo. E a recompensa é o que está também na minha cabeça. A recompensa de um dia estar na presença de Jesus Cristo, entrando pelos portões da Nova Jerusalém e recebendo das mãos de Jesus a coroa de ouro. Viver eternamente ao lado de Jesus na nova terra. Queridos, isto é recompensa. Nós temos que visualizar isso, porque Moisés diz aqui que, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Por isso, pela fé, ele deixou o Egito. Por isso, pela fé, celebrou a Páscoa. Por isso, pela fé, passou o Mar Vermelho. Queridos, porque ele tinha em vista a recompensa, assim como Paulo também. A palavra de Deus deixa claro na segunda carta de Paulo a Timóteo. A segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 4 e o verso 6 a 8. Veja como Paulo também tinha em vista a recompensa. Vamos ler segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu já estou morrendo. O tempo da minha partida está próximo. Verso 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Só isso? Nada de recompensa? Ou será que Paulo tinha em vista também a recompensa, assim como Moisés? Veja agora o verso 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Eis aí a recompensa. Jesus tem uma recompensa para você, meu irmão. Jesus Cristo tem uma recompensa para aqueles que sofrem perseguições, calúnias, sofrem apedrejamento, sofrem o desprezo dos outros, fora da igreja e dentro da igreja. Jesus tem uma recompensa para aqueles que buscam de todo o coração a Deus, que são fiéis a Deus, são fiéis mordomos, aqueles que vivem sonhando com Jesus Cristo, visualizando o céu. Jesus tem uma recompensa. Paulo diz aqui, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Meu querido irmão, eu quero animar você, para que não desista da recompensa. A recompensa é santa, a recompensa é imaculada, a recompensa é uma vida na glória com nosso Senhor Jesus Cristo. Os olhos de Deus nos acompanham. Enquanto estamos dormindo, Ele está olhando por nós e para nós. Quando acordamos, Ele vê você ajoelhado, orando e buscando a bênção dEle. Quando você está lendo a Bíblia, os olhos de Deus estão enxergando você lendo a Bíblia. O Espírito Santo está implantando em você as verdades de Jesus Cristo, colocando na sua mente a mente de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos contempla no dia a dia, no andar, no passo a passo. Ele não nos abandona. A recompensa está posta diante de você, meu irmão. E a recompensa é o céu. Eu quero o céu a qualquer preço. Você quer o céu a qualquer preço? Se nós queremos o céu a qualquer preço, nós vamos renunciar ao mundo e às coisas que há no mundo. Nós vamos nos desiludir com o mundo, porque nós vamos estar inteiramente apaixonados pelo céu. Que Jesus Cristo, através do Espírito Santo, encha a sua mente com as visões do céu, enche o seu coração com a esperança da glória, e que Jesus Cristo volte logo para nos dar a recompensa. Porque Moisés morreu pensando na recompensa, e ele já está na recompensa. Porque Paulo morreu pensando na recompensa,
e ele receberá a recompensa das mãos de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz, Apocalipse 22 e o verso 12. Apocalipse 22 e o verso 12. Eis que cedo venho, alegre-se, e o meu galardão, ou seja, a minha recompensa, está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Alegre-se com esta promessa, regozije-se, e que Jesus Cristo dê para você a paz que só Ele pode dar. Amém, Senhor.